Bom, continuando, eu tive que fazer um outro vídeo, tá? Porque o temporizador parou, cortou no outro, tá? Então, continuando o raciocínio. Quando você consagra qualquer superfície, tá? Para o culto, né, de um deus específico, é somente para aquele deus. Tirando no caso do altar satânico, que é o altar de Satanás, você consegue fazer o culto aí de mais demônios e demonesas, tá? Logicamente, o caso de Lilith não se aplica a isso, porque Lilith é uma demonesa que ela gosta das coisas separados, então tem que ter um altar independente só para ela, que eu vou entrar nos quesitos aí, nos detalhes do culto dela, tá? Quando eu for falar do culto dela, tá? Prosseguindo com o raciocínio dos altares. Os altares móveis, tá? Funciona da seguinte maneira. Levando-se em conta, né, que na consagração dos altares lá específicos, você está direcionando a energia, o altar móvel, o que, que ele é? É um altar para pessoas que não têm a possibilidade de ter os altares fixos, tá? Então, são pessoas que não conseguem, né, dispor aí dos utensílios ritualísticos lá, deixar permanentemente no altar, tá? Então, o altar móvel, a pessoa só vai montá-lo quando for fazer os rituais, ou seja, for fazer o culto. Ela vai consagrar os utensílios, né, que são fixos, como a taça, né, que é para servir o vinho, então o suporte, né, que é a taça em si, vai ser consagrada, o selo do demônio específico para quem ela vai cultuar, né, que tem que estar consagrado para aquele demônio. O porta-velas, se a pessoa utilizar aí velas de 7 dias ou velas palito, tá? Um incensário, tá? Pratos que ela pode servir aí, né? Opcional, você vai servir frutas, pães. Então, esses utensílios, tá? Que são fixos, ou seja, não são alimentos, né? Não são oferendas aí, né? Que acabam e tal. Que são os portes, né? Para as oferendas, uma vez consagrados, tá? Diretamente, né? De forma correta e diretamente consagrados, né? A demônios específicos, você vai tirá-los, né? De uma caixa ou de um baú, né? Onde você vai guardá-los. Você vai só tirar esses instrumentos somente quando você for utilizar, tá? E aí você pode utilizar um mesmo baú para mais de um demônio. Basta você saber qual utensílio é de qual. Por quê? Porque você não vai utilizar uma mesma taça para dois demônios, tá? Os utensílios de um demônio é daquele demônio. Os utensílios do demônio A é daquele demônio, do demônio B tem os utensílios do demônio B, do C do demônio C, e assim por diante. Quantos aí você conseguir, né, e você puder manter o culto, tá? E você quiser, tá? Então, se você consagrou lá, você vai ter lá a taça, você vai cultuar Lúcifer, você vai ter a taça de Lúcifer, você vai ter o selo, né, que é de Lúcifer, você vai ter o incensário, tá? Você vai ter o porta-velas dele, você vai ter os pratos que você utiliza para ritualística para ele, tá? Consagrados para ele. Você vai cultuar Astarote, né, a deusa Astarote, você vai ter a taça para ela, você vai ter o selo dela, você vai ter o incensário dela, você vai ter o porta-velas dela, tá? Vai cultuar outro, a mesma coisa, tá? E aí, logicamente, você vai separar, né, para ver quem é de quem, você vai saber, né, qual utensílio é de quem, tá? Porque não pode misturar, tá? Por exemplo, trocar, consagrar para Astarote, não lembrar qual que é o copo de Astarote e dar outro copo que tá consagrado para outro demônio. Não, tá? Você tem que fazer as coisas direito. Você consagrou pro demônio X, você tem que saber qual é o copo do demônio X, por favor, tá? O mínimo. E aí você pode colocar no mesmo baú, na mesma caixa, não tem importância, tá? Você pode colocar junto. A única coisa é você diferenciar, você saber de quem é quem na hora que você for fazer o culto. Quando você tirar para uso, tá? Da caixa. Então isso é um altar móvel. E aí, obviamente, no altar móvel você não consagra a superfície, tá? Não consagra. No altar móvel você vai utilizar uma mesa qualquer, né? Porque
você já tá fazendo móvel, é porque você não pode ter a permanência de algo naquela mesa. Então, não tem sentido, você não precisa consagrar para um demônio específico, já que você não pode fazer um culto fixo lá, entendeu? Então, você vai deixar a superfície, né, a mesa, a madeira, a superfície que você for fazer, né, o altar móvel, ou seja, que você vai pôr os utensílios no momento que você for cultuar, você vai deixar de maneira neutra, você não vai consagrar para nenhuma força. Você vai consagrar somente os utensílios de culto. E aí você pode fazer uma consagração geral, entende? Você vai nomear, por exemplo, que você vai cultuar, né, de forma geral aí os demônios, tá? Que ali se encontrarem, que ali forem evocados, tá? Então essa é uma terceira opção de altar que você não vai nomear, tá? Por quê? Porque não vai ser um altar fixo. Então você não precisa nomear. Tudo que é fixo você nomeia. Você consagra o local específico. Como aquele local não é fixo porque você está fazendo de uma maneira móvel, tá? Uma ritualística que você vai montar e desmontar, você não precisa nomear. Você só está utilizando aquela superfície como apoio, tá? Então, é isso. Oferendas, tá? O vinho. Eu já vi gente perguntar, mas eu dou uma garrafa de vinho para cada demônio. Gente, né? Vamos pensar. Não tem necessidade, né? O vinho é a bebida ritualística dos demônios. Então, você pode ter lá a sua garrafa de vinho, tá? Que você vai servir aí para quantos demônios você cultuar. Obviamente, é só uma questão de raciocínio. Se você